Aleluia. Rei dos reis. Quantos amam a palavra de Deus? Glórias a Jesus. Aleluia. Sem perca de tempo, sem delongas, abra sua Bíblia Sagrada. Aleluia, Jesus. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu o doutor médico Lucas, capítulo de número 2, capítulo número 8, perdão, e versículo de número 2. Aleluia. Um shalom, Rav para todos do canal do YouTube. Dá aquele joinha, aquele like, compartilha também os que você conhece, para que o canal venha crescer para a glória de Deus e ser edificante para os que seguem. Lucas capítulo 8, versículo número 2 está escrito: quem encontrou com seus santos lá, diga: estou firme nas promessas de Deus. Quem encontrou, diga: estou firme nas promessas de Deus. E algumas mulheres que haviam sido curadas, plural, não foi algumas, assim, poucas, uma, duas ou três, foi curadas, muitas, de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíra 7 demônios. Dessas tantas e muitas mulheres curadas, uma delas que a Bíblia Sagrada cita o seu nome aqui, e que nós acabamos de ler, a saber, Maria Madalena, aonde o Senhor expulsou dela 7 demônios. Ok, que a Bíblia faz questão de dizer que foi 7 demônios. Veja a atuação maligna, demoníaca, como é feroz, como é terrível. Essa mulher aqui, será quanto tempo ela estava sendo escravizada, manipulada, possessa por esses demônios que lhe afligiam. Mas Jesus, da qual saíram 7 demônios, Jesus expulsou, expeliu. Ela ficou liberta. Ela foi libertada. Aqui, nessa noite, tem libertação. Libertação. Em nome de Jesus. Mas, rapidamente, velozmente, a gente teve as séries das sextas-feiras do Apocalipse. E nessa sexta-feira, sempre direcionado pelo Espírito Santo, pelo Paracleto, Consolador, o Espírito da Verdade, quero trazer algo aqui da parte de Deus acerca quem era Maria Madalena. Maria Madalena era uma prostituta? Então daqui a alguns minutos nós vamos saber, à luz das Escrituras Sagradas, para você aprender a dizer o que a Bíblia diz. Eu vou repetir, para você aprender o que a Bíblia diz, não você aprender o que a Bíblia não diz. Então a mensagem dessa noite é você aprender a dizer o que a Bíblia diz e não aprender a dizer o que a Bíblia não diz. Fui claro? Fui objetivo? Então quem era Maria Madalena? Ela era uma prostituta. Algumas doutrinas perturbadoras, algumas
heresias perturbadoras, demoníacas, absurda, acerca de proferir dizer quem é esta mulher, Maria Madalena. Chega a dizer que ela era uma prostituta. Isso é uma das heresias que são citadas, faladas, proferidas, ensinadas, pregadas acerca desta mulher Maria Madalena, ou Maria de Magdala. Dizem, olha que absurdo, olha que heresia demoníaca é essa. Dizem que Maria Madalena também foi esposa de Jesus e que teve filhos com Jesus. Não está escrito nas páginas sacras das Escrituras que Maria Madalena foi esposa de Jesus. Olha os absurdos, né? Olha os absurdos. Nós somos filhos de Jesus, mas não filhos de Deus, mas não por autos biológicos, mas sim por algo espiritual. Porque todos aqueles que aceitam o Filho de Deus como único e suficiente Salvador é Filho de Deus por doação, como está escrito em João capítulo 1 e versículo 12. Aqueles que o aceitaram como Salvador se tornarão filhos de Deus. Então nem todos são filhos de Deus. Tem pessoas que dizem assim: todos nós somos filhos de Deus. De maneira alguma. Isso é filho de Deus legítimo que aceitou Jesus de verdade. Eu estou falando de verdade. Não é só falar, não. É só proferir e não dizer, não. É no andar, é no vestir, é no calçar, é nas atitudes, é nas ações, é nas palavras. Oh, glória ao nome de Jesus Cristo. Entende? Aleluia. Que era a mulher, aquela mulher pecadora que ungiu os pés de Jesus, disse que era ela. Ele não era ela. Amém, gente? Dizem também que era a mulher pega em ato de adultério, que está lá em João capítulo 8, versículo 1. Diz que ela é ela também, não é ela também. A mulher que foi pega em adultério não é Maria Madalena também, né? Amém, gente? Amém. E confundem Maria de Magdala. Maria Madalena não é um nome, é quem vem de Magdala. A palavra Maria Madalena significa aquela ou aquele que vem de Magdala. Por essa cidade ficar no noroeste da Galileia, próximo a Cafarnaum, 10 quilômetros para lá, havia mulheres meretrizes, havia prostitutas, havia vendedora de amor. Mas isso não quer dizer que Maria Madalena era prostituta, porque a Bíblia não vai citar, os textos que eu vou citar aqui, você não vai ver dizendo que ela era prostituta. Né? Isso vem da Igreja Apostólica Romana, sabe? A Igreja Católica, de um padre, de um papa que disse que ela era prostituta. Aí vem todo mundo a ideia que ela era prostituta. Mas ela não era prostituta. A Bíblia não diz que ela era prostituta. A Bíblia não está escrito que ela era prostituta. Né? Nem era mulher pecadora que ungiu os pés de Jesus. Amém? Lá em Lucas capítulo 7, versículo 30 em diante. Nem a mulher pega em ato de adultério, nem era esposa de Jesus. Jesus não teve esposa. A missão de Jesus para cá não foi de casal, namorar, ou noivado. A missão de Jesus aqui foi salvar o perdido pecador. Isso é uma malignidade. E também os filmes que falam sobre isso. Quando você assiste um filme sobre Maria Madalena, você vai ver ela saindo do prostíbulo e tudo, vão procurando ela. Isso não é bíblico. E todos os filmes que proferem não é bíblico. Algumas passagens são distorcidas. Amém, gente? Amém. A gente tem que ser crente pé. A gente tem que examinar a escritura, texto e contexto. O que é texto, pastor? O que é contexto? Contexto fica antes do texto ou depois do texto. Para dizer que isso é isso, eu tenho que ter o contexto e o contexto. Eu não posso fazer doutrina com só versículo só. Amém, gente? Amém. Então aqui vamos lá. Aí confundo também porque a Bíblia fala de várias Marias. A Bíblia fala de quê? De várias Marias. Você vai conhecer aqui aproximadamente de 5 a 6 ou 7 Marias. Que você
conheceu algumas, você não conhece mais aqui nessa mensagem da Escuta Doutrina aqui, rapidamente e velozmente. Amém? Creio que é de alimento para a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Né? Alguém já até chegou a proferir aqui, dizer aqui no ministério tem pouco louvor e mais palavra. Eita, glória. Glória a Deus. Agora eu quero saber, informados, Jesus disse assim: passarão os céus e a terra, mas o meu louvor, os louvores não passarão. Isaías 55, versículo 10, 9 e 10, assim: a minha palavra, meu louvor vai, mas não volta vazio, mas faz aquilo que lhe compraz a fazer, que está designado. O escrito aos Hebreus, capítulo 4, versículo 2: o louvor é a espada de dois gumes, faz divisão entre o espírito e a alma, juntas e medulas. Não, é a palavra. É a palavra. O louvor é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Não, é a palavra. O louvor é tremendo, faz parte do culto, faz parte do adorador. O salmista vai dizer também que Deus também está entronizado no meio dos louvores, mas a prioridade é a palavra. Amém, gente? Amém. Não dá nem a oportunidade da gente para louvar, não foi vocês não, viu? Você não pensar que foi você. Tá bom? Você não bem claro, eu sou pastor bem claro, né? Não sou pastor bem direto, não. Ah, está dizendo comigo, não estou dizendo com você. Não foi alguém que congrega aqui que disse não, tá bom? Pode ficar sossegado. Tá bom? Aliviou aí agora? É o nome de Jesus. Vamos lá conhecer essas Marias? Gosta de conhecimento lá? Vamos conhecer essas Marias? Olha lá, as Marias da Bíblia. A Maria era um nome feminino comum em Israel. Durante a época de Cristo, mulheres diferentes com nomes de Maria. Mulheres diferentes com nome de Maria. Entendeu? Essas mulheres aqui têm o nome de Maria, que não tem só Maria. Quantas Maria tem aqui? Maria Irmão Francisco, Maria Luciana. Tem mais Maria? Maria Luciana. Maria Solange, olha o tanto de Maria. São pessoas diferentes, com temperamentos diferentes, uns fleumáticos, né? Glória é o nome de Jesus, né? Só na igreja romana, católica romana, que tem um monte de Maria, mas é uma só. Tem Maria Aparecida, tem Maria da Conceição, tem Maria dos Remédios, tem Maria de Fátima, tem um monte de Maria, mas é uma só. Mas aqui na Bíblia são Marias, são mulheres com nome de Maria, mas diferentes. Não sei se ficou bom. Amém, gente? Ô glória ao nome de Jesus. Ô glória. Meu Deus do céu. Glória. Quem está pegando aí? Glória a Deus. A forma hebraica do nome desse nome de Maria, o nome de Maria hebraico, sabe como é? Miriam. Certo? Miriam ou Miriam. É o nome hebraico de Maria. Então vamos aqui rapidamente, velozmente aqui. Miriam é dada, também é dada, então a irmã de Moisés. Não é isso? A irmã de Moisés. Então Maria, em hebraico é o quê? Miriam ou Miriam. Certo? Vamos para a Maria aqui agora, gente. Primeira Maria, vamos para a primeira Maria. A primeira Maria, mãe de Jesus, a mais conhecida na Bíblia Sagrada. Que engravidou, a primeira gravidez dela não foi um ato biológico com José, entendeu? Ela foi engravidada milagrosamente. Amém? Milagrosamente, melhor dizendo. Então essa Maria aí, a mais conhecida da Bíblia, agraciada, entre tantas judias, tantas mulheres que ouviram sendo pregoado pelo profeta Isaías que da virgem nasceria o Salvador da humanidade. Como é que uma pessoa virgem pode engravidar? Como é que uma pessoa que nunca coabitou com um homem pode engravidar? É só milagre. Eu vou abrir um parênteses aqui e dizer aqui, você vai sair daqui grávido e grávida
de um milagre. Eita, glória a Deus. Mas isso aqui é só quem é espiritual. Quem for carnal, Deus me livre. Então fica com Deus me livre. Amém? Glória a Deus. Não, vou repetir. Você vai sair daqui grávido e grávida do seu milagre. Grávida do milagre de uma cura. Deixa eu explicar para não pegar mal, porque às vezes tem malícia, né, irmãos? Glória a Jesus. Quem entende aqui, gente? Então a primeira Maria é muito conhecida, não vou falar muito dela, né? Mas a primeira Maria, é onde ela residia, ela era de Nazaré. Né? Tem tantas judias, tem tantas mulheres judias que viram a profecia messiânica pelo profeta messiânico, a saber, Isaías, quem profetizou mais, tem o seu livro Mais Profecias acerca de Jesus, e da Virgem nasceria o Salvador do mundo. Até José ficou um pouco em dúvida, e para não inflamar Maria, para não brigar com Maria, eles arrumou as suas coisas, caladinho, não disse nada e vazou. Mas quando ele estava dormindo lá na frente da sua jornada, um anjo disse: José, volte, José, porque o que tem Maria é do alto. Ai, ai, ai. Então vamos para a segunda Maria. Vamos para a segunda Maria. A segunda Maria é a Maria de Betânia. Lucas, capítulo de número 10, versículo 38 ao 42. Mateus, capítulo 26, versículo 6 ao 13. João, capítulo 11, versículo 1. A segunda Maria é a Maria de Betânia. Quem era a Maria de Betânia, pastor Rogério Souza? A Maria de Betânia era a irmã de Marta e Lázaro. Ela teve a segunda Maria. Aí, porque tanta Maria aí, fica dizendo que Maria Madalena era isso, era aquilo, atribuindo a uma serva do Senhor, que teve um ministério, colaborou, auxiliou o ministério de Jesus tremendo, porque as mulheres colaborou com o ministério de Jesus fortemente, impactando. Até hoje os ministérios das mulheres são tremendos. Amém? Você nasceu para ser uma colaboradora, você nasceu para ser uma auxiliadora da obra de Deus. Pegou a velha segunda Maria? Quem é a primeira Maria? Jesus. Foi a segunda Maria? Maria de Betânia. Maria de Betânia. Irmã de Lázaro, de Marta. Amém, gente? E vamos para a terceira Maria. Essa Maria, ela é identificada como Maria, esposa de Clopas. Essa terceira Maria, ela é identificada como a esposa de Clopas, também chamada de Alfeu. Clopas também é chamado de Alfeu, está em Lucas capítulo 6, versículo 15. E a mãe também de Tiago, menor, de José, não José, esposo de Maria, nem José, filho de Jacó, porque também só tem um José. Quantos José tem aqui? Eu sou José. Tem mais José? Não, né? Só tem José aqui hoje. Tem uma bênção grande. Só tem José aqui, a bênção grande. Glória, é o nome de Jesus. A terceira Maria, chamada também, identificada como esposa de Clopas. Esta Maria é mencionada em Marcos capítulo número 15, versículo número 47. Ela é mencionada também em Mateus capítulo 27, versículo 56. Vamos para a quarta Maria. A quarta Maria é a mãe de João Marcos. A quarta Maria, ela é mãe de João Marcos. Ela está citada em Atos dos Apóstolos, capítulo número 12, versículo 12. Sabe o que essa mulher fez? Ela abriu as portas, ela abriu as portas, ela escancarou as portas da sua casa para os clientes fazerem oração. O senhor é lá dentro do banheiro, os outros do povo aberto. Meu Deus, não vou falar. Essa Maria, mãe de João Marcos, a quarta Maria, mãe de João Marcos, ela que escancarou, abriu as portas da sua casa para os crentes orar. E que oração foi forte, que mistério foi forte, porque quando ela abriu as portas, escancarou as portas, porque ninguém podia orar no público, tinha que ser em segredo, e um monte de crente orando, porque ela tinha matado Tiago, a filha de espada, na rua de Jerusalém, aí prenderam Pedro para matar Pedro também no outro dia, aí eles oraram, senão só parar de orar, para fazer assim. Maria disse: vamos fazer aqui, cara. Vocês estão aqui em casa, mas já comemos um cafezinho, já comemos um bolinho, um pãozinho com margarina, a gente já comeu um
pãozinho com presunto e queijo mussarela, quentinho, almoçado na sanduicheira. Nós já comemos um suquinho também, um cafezinho agora. Vamos fazer uma campanha. A campanha que nós vamos fazer aqui agora foi a campanha Maria. A campanha que nós vamos fazer aqui agora, nós só vamos parar de orar. Não, a campanha não vai ser de um dia, não. A campanha não vai ser de 3 dias, não. A campanha não vai ser de 7 dias, não vai ser de 21 dias, não vai ser de 70 dias. A campanha vai ser assim. Quando o Pedro sair da cadeia e tiver aqui mais barro. Eita, glória a Deus. Essa é a quarta Maria. Meu Deus. Abriu as suas portas para você orar. Tu está abrindo as portas para quem mesmo? Tu está escancarando as portas para quem mesmo? Meu Deus. Então essa é a quarta Maria. E João Marcos é o escritor do Evangelho de Jesus. Leva o seu nome, é Marcos, mas é João Marcos. Quinta Maria, vamos para a Quinta Maria. Vamos para a Quinta Maria? Quem quer a Quinta Maria? Amém. Vamos para a Quinta Maria. Quinta Maria. A Quinta Maria é... Oh, meu Deus. Vamos lá. Aleluia, Jesus. Quem é a primeira Maria? Mãe de Mãe de Jesus. Jesus. Segunda Maria? Betânia. A Maria de Betânia, irmã de Lázaro. A terceira Maria? Esposa de Clopas. Né? A quarta Maria? Mãe de Omar. Mãe de Omar. Vamos para a Quinta Maria. Quinta Maria aqui é essa Maria Madalena. Essa Maria que nós acabamos de ler. Essa Maria Madalena ou de Magdala. É uma cidade na costa sudoeste do Mar da Galileia. Amém, gente? Amém. Então, essa é a quarta Maria. Amém? Amém. Glória a Deus. A quinta Maria ou a quarta? A quinta. A quinta. E qual é a sétima Maria? A sexta Maria? A sexta Maria está... A sexta Maria ela está lá no Antigo Testamento. Ela está lá no livro de Êxodo, capítulo número 15, e versículo 20. Essa Miriam, ou Miriam. Essas são as Marias que a Bíblia fala. Glória a Deus. Não essas outras Marias que alguém fala por aí. Amém, gente? Amém. Então, Maria Madalena não era de maneira alguma prostituta. Porque a Bíblia não diz sobre Maria Madalena. Não diz que ela era mulher pecadora de Marcos, capítulo de número 7, do versículo número 36 ao 50. A Bíblia não diz que ela era essa mulher pecadora que ungiu os pés de Jesus. Quem entrou lá sem permissão, viu que Jesus estava lá dentro, ela entrou, quebrou o protocolo, quebrou o paradigma, quebrou o tabu e entrou. Se lançou os pés de Jesus, chorou, ungiu os pés de Jesus, enxugou os pés de Jesus com seus cabelos. Eu vou profetizar algo aqui que é forte. Em nome de Jesus, segura isso aqui. Para tu ver que é Deus. Os cabelos, em nome de Jesus, Deus vai dar fortaleza às raízes do seu cabelo. Não vai cair, tanto não está caindo. Meu Deus! Oh, meu Deus! O cabelo, você não precisa usar véu. Você não precisa usar véu, como a CCB. Você não pode, como a DJ. Você não precisa usar véu, porque Deus deu o cabelo no lugar do véu. Glória. Quem vem comigo, glória? Glória ao nome de Jesus. Quem está entendendo, gente? A Bíblia também, segundo a Bíblia, não diz que ela era a mesma Maria de Lázaro. Também não diz que era Maria de Lázaro. Como diz que era Maria, a irmã de Marta e irmã de Lázaro. A Bíblia diz. Agora, ela deve ser essa Maria, essa mãe de Lázaro, irmã de Lázaro, irmã de Marta, pode ser essa mulher pecadora que entrou lá aos pés de Jesus e ficou enxugando os lábios. Tem tudo para ser ela, segundo os historiadores. Amém? A Bíblia não diz, vamos para a terceira, a Bíblia não diz, a Bíblia não sugere nenhum momento, nenhum tipo de relacionamento com Jesus. De maneira alguma, a Bíblia não diz algum relacionamento de Maria Madalena com Jesus. Essa mulher, ela é privilegiada, ela é tremenda. Para começar o primeiro encontro com ela, com Jesus, ela não estava bem. Você viu que ela estava com 7 demônios. Quando ela se encontrou com Jesus, Jesus disse: sai todos, não fica nenhum. Meu Deus. Oh, glória. Aleluia. Glória. Glória. Aleluia. Glória a Deus. Oh, glória. Aleluia. Glória. Está escrito em Deuteronômio 28. As bênçãos para quem obedece
E as maldições para quem desobedece. E se atentamente tu ouvires a minha palavra, os meus mandamentos, os meus estatutos, as minhas ordenanças e guardares, os teus inimigos fugirão dos 7 caminhos. É verdade. Oh, glória a Deus. Tem 7 inimigos saindo da tua vida. 7 mazelas, 7 inimigos, 7 perseguições. Tu está fugindo de você saindo agora. Quem quer na palavra? Eu creio. Agora interessante aqui para encerrar, depois da ascensão de Jesus, lá em Atos Apóstolos capítulo 1, Jesus foi assunto do céu, a Bíblia nunca mais mencionou o nome de Maria Madalena. A Bíblia nunca mais mencionou o nome de Maria Madalena. São os filmes, né, alguns escritos Pessidon gráfico, né? Pessidon é o que? Falso, não inspirados, que falam sobre ela. Então, depois da ascensão de Jesus, a Bíblia nunca mais mencionou o nome de Maria Madalena. Vamos encerrar. Vejamos o que a Bíblia diz de Maria Madalena. 7 demônios saíram dela. Lucas 8:2 que nós acabamos de ler. A Bíblia diz que 7 demônios saíram dela. A Bíblia nunca vai dizer, está escrito, que ela era prostituta, que ela era meretriz, que ela era vendedora de alma. Aprenderam até aqui? Agora quando vê alguém dizendo, Maria Madalena era prostituta. Maria Madalena não era prostituta, não era vendedora de alma. Amém? Segunda coisa que a Bíblia diz acerca de Maria Madalena, ela era uma das mulheres que ajudaram a Jesus e seus discípulos enquanto estes pregavam o Evangelho. Aí tem as passagens bíblicas, Marcos, amém, gente? Capítulo 15, e vai em diante aí. Em uma terceira coisa que a Bíblia diz acerca de Maria Madalena, ela era muita e outras mulheres que seguiram Jesus, né? Que seguiram Jesus até a Galileia, quando ele foi para Jerusalém no final do seu ministério. Está em Mateus capítulo número 27, versículos 55 e 56. O que a Bíblia diz de Maria Madalena? A Bíblia diz de Maria Madalena, quando Jesus foi levado para ser crucificado, ela e outras, ela e outras, uma mulher, ela e outras seguiram de longe. Mateus capítulo também 27, versículos 55 e 56, Marcos capítulo 15, versículo 40 e 41. E ela foi a primeira mulher a ver Jesus ressuscitado. João capítulo 20, abre comigo aí para me encerrar agora, tá? Meu Deus, é próximo. Aí, entenderam aqui até agora, gente? Vocês entenderam aí o que a Bíblia diz? Vamos lá? Então você tem que aprender a dizer o que a Bíblia diz. E não aprender a dizer o que a Bíblia não diz. Você tem que ser crente bereano. O que é que os crentes bereanos faziam? Quando Paulo estava pregando no aeroporto, quando ele estava pregando, ele chegava em casa e ia examinar texto por texto para ver o que Paulo estava pregando, Paulo estava ensinando, Paulo estava doutrinando, Paulo estava exortando, se estava certo ou não. Amém? João 20. Vamos ver. Alguns chamaram também aqui, irmãos. Sabe de quê? Irmãos Mário, que é mais irmãos. Irmão, que ela foi uma apóstola. Por causa dela, ela é chamada de apóstola. Você vê que agora tem mulher apóstola, né? Porque são duas características que identificam o verdadeiro apóstolo. São duas características que identificam o verdadeiro apóstolo. Quem quer saber? Diga eu. Primeiro, ter visto o Cristo ressurreto. Segunda, fazer milagres. Aí por causa disso, diz também que Maria Madalena foi apóstola. Ela foi para as regiões da França e lá abriu um ministério de oração e ficava orando lá. Não há nem os historiadores como Flávio José, nem José de Cesareia falam desse relato. Isso são mitos que não há sustentação nem nos anais da história eclesiástica. Amém, gente? Amém. Ok? Então, ela não é citada aqui na Bíblia como apóstola. A gente vai ver os apóstolos que Jesus escolheu: Pedro, João, Tiago, Bartolomeu, Tiago, tem 2 Tiago, né? E Judas e Filipe. Você não vai ver citado chamando ela de apóstolo. O povo chama ela de apóstolo, mas a Bíblia não chama ela de apóstolo. E ela não fez separar da apóstolo como se Jesus se consagrou. Ela é uma auxiliadora, colaboradora no ministério
Tem Jesus. Jesus vai te levantar como está te levantando. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aí vamos aqui, a gente encerra aqui no primeiro dia, João capítulo 20, e no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu pedra tirada do sepulcro. Ele viu uma pedra tirada do sepulcro. Amém? Ela correu, pois, e foi a Simão Pedro e a outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. Então era a primeira mulher a dar as boas novas. Era a primeira mulher a dar as boas notícias. Glória a Jesus. Aprenda a dar boas notícias. Receba também boas notícias. Quem crê na palavra, quem crê na palavra. Só aqui foi quem se animou. Aí para trás ninguém fez nada, ninguém se animou. Dê notícias boas, dê notícias agradáveis, notícias novas. Você também vai receber notícias novas. O que você planta, que você colhe. O que você planta, que você colhe. Amém? Então ela teve o privilégio beneplácito de ter visto o Cristo ressuscitado. Dessa vez aqui nós vamos aprofundar mais, vamos lá e avise aos outros. Ela vai avisar agora, a mulher vira missionária agora. Ela vai pregar o evangelho, dizer: olha, o sepulcro está aberto, foi tirado a pedra, ele não está mais lá. Oh, glória, irmão. Amém? Oh, essa pedra vai sair em nome de Jesus. Oh, glória a Jesus. Pode ficar de pé, vem dar pausa aí em nome de Jesus aí. Essa pedra vai ser, em nome de Jesus, vai sair em nome de Jesus. Quem crê que a pedra vai sair em nome de Jesus? A pedra vai